Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer um assunto muito importante. A gente vai estudar sobre o termômetro. Certamente vocês já viram um termômetro, talvez diferente desse. Aquele termômetro que serve para medir a temperatura do corpo, para saber se você está ou não com febre. Já este termômetro aqui, a gente usa para medir a temperatura do ambiente. Nós vamos conhecer um pouquinho como ele funciona. O que é termômetro? O termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura de determinado ambiente, ou seja, através dele, a gente consegue saber se determinado local está quente ou se está frio. Como o termômetro funciona? O termômetro possui um tubo de vidro fechado chamado de tubo capilar e o bulbo, que é onde fica o líquido. Antes, esse líquido era o mercúrio. Só que o mercúrio é uma substância tóxica. E hoje, dentro dos termômetros, geralmente tem um álcool com corante vermelho. Quando a temperatura está quente, mais o líquido vermelho vai subir. E quanto mais frio está, ele vai descer. Aqui do lado a gente tem os números, que é a escala, que vai indicar a temperatura que está o ambiente. Observe nesse vídeo o funcionamento de um termômetro. Temperatura está subindo, o líquido vermelho vai subindo. Como ler um termômetro? No Brasil, a unidade de temperatura é chamada de graus Celsius, em homenagem ao sueco Anders Celsius, que através de muitos estudos, muitas pesquisas, foi capaz de propor. Por exemplo, se eu pego o meu termômetro e vejo que ele está marcando no 30, eu vou dizer que está 30 graus Celsius. Se estiver marcando no 20, eu digo que está 20 graus Celsius. Dessa forma, a gente sabe que estamos falando de temperatura. Agora tem uma coisa muito importante. Por exemplo, se estiver marcando depois aqui do zero, a gente diz que essa temperatura está abaixo de zero. Por exemplo, se estivesse marcando aqui no 10, se o líquido vermelho viesse até o 10, eu diria que está 10 graus Celsius abaixo de zero. E pode ter certeza que essa temperatura é muito, mas muito frio. Abaixo de zero. Algo muito importante que não podemos esquecer é que quando a temperatura estiver abaixo de zero, né? Quando forem essas temperaturas aqui que estão embaixo do zero, a gente tem que colocar na frente do número o sinal de menos, o sinal de negativo. Por exemplo, se estivesse marcando aqui no 10, ó, que está abaixo de zero, eu diria que está 10 graus Celsius abaixo de zero. E na frente do 10, eu coloco o sinalzinho de menos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, quando a temperatura está acima, tá, do zero, por exemplo, se estivesse marcando aqui no 20, eu não preciso colocar nenhum outro sinal, é só falar 20 graus Celsius, certo? Aí, vocês estão vendo aqui que tem uma letra F? Essa letra F é de Fahrenheit, que é um outro tipo de unidade de temperatura, usada em outros países. Aqui no Brasil a gente usa o Celsius, né? Por isso que tem esse C aqui. Então a gente vai focar nela, tá? Quando a gente for querer saber a temperatura. Curiosidade. Crianças, agora eu vou apresentar para vocês uma curiosidade. Vocês gostariam de saber em qual cidade do Brasil fez mais frio? Os termômetros marcaram a temperatura mais baixa? Oficialmente, ou seja, com registros comprovados, no ano de 1953, em Xanxerê, em Santa Catarina, os termômetros marcaram 11,1 graus Celsius abaixo de zero. Imagina só o frio que estava fazendo lá. O INMET, que é o Instituto de Meteorologia, apresentou esses dados. O INMET, ele trata de assuntos como, por exemplo, a previsão do tempo, ou seja, ele consegue dizer em uma cidade, em determinada semana, qual é a temperatura média que ela vai ter. Para indicar o grau, usamos essa pequena bolinha logo acima do número que está indicando a temperatura. E usamos a letra C para indicar Celsius. Assim, todo mundo vai saber
que estamos falando de temperatura. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora fiquem atentos à atividade. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau!